Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Encontros Transformadores é a série que estamos ensinando nesses domingos. Hoje é a penúltima mensagem desta série. Na próxima semana vamos falar sobre alguém que estava morto e reviveu. Que transformação tremenda. E nós sabemos que Deus quer transformar a sua vida. Sejam bem-vindos então à quarta mensagem da série Encontros Transformadores, série onde já ensinamos sobre o endemoniado que se tornou um evangelista, um mestre que se tornou um discípulo, uma pecadora que se tornou salvadora, e hoje vamos ver que Deus pode transformar uma doença para a glória dele, para que a obra de Deus se manifeste. Nem sempre entendemos os caminhos que Deus se utiliza para nos acoplar a ele, nos inserir a ele. E você, quem sabe, está passando por uma situação difícil, e essa situação difícil pode te aproximar de Deus para nunca mais de lá sair. Só não será transformado pelo poder de Jesus aquele que escolher não acreditar em seu poder para tal. A escolha do Senhor é por todos, mas infelizmente muitos preferem ficar alijados da presença de Deus. Manter-se longe do amor de Deus por meio de Jesus não é uma boa opção. Hoje, então, falaremos sobre o encontro transformador de Jesus com um cego de nascença. Esse texto está narrado no Evangelho de João, no capítulo 9, e eu leio os 12 primeiros versos e depois vamos caminhar até o fim com ele. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava mendigar? Digo, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Feche seus olhos agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor está neste lugar. Onde está esse homem? Ele está aqui, agora, pronto para transformar realidades, pronto para agir no coração daquele que crê. Abra, Senhor, o entendimento das pessoas que aqui estão e daquelas que nos acompanham, nos seguem pelas redes sociais, para que a Tua palavra faça uma conexão direta com essas pessoas e elas possam ser transformadas pelo Teu poder à medida que entregam o seu coração a Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. O reservatório de Siloé, ou piscina, ou tanque de Siloé, chamado em hebraico Selá, enviado ou remetente, é um marco situado na parte inferior da inclinação sul de Ofel, o local que fazia parte da antiga Jerusalém a oeste do vale de Cédron e da antiga cidade de Davi.
agora ao sudeste, na parte externa das paredes da antiga cidade. Jesus estava mais uma vez nas cercanias de Jerusalém. Jerusalém, você sabe, é cercado de montanhas. Jerusalém é no alto, é uma cidade fortificada, uma cidade preparada para ver de longe os seus adversários, aqueles inimigos. Então Jesus está lá e ele manda que aquele homem desça, mas não é uma ladeirinha. É muito tempo descendo e é íngreme. E aquele homem, quando foi enviado por Jesus para se lavar lá embaixo, no pé do monte, ele não perdeu tempo, porque ele queria uma transformação na sua vida. Que esforço você precisa fazer hoje para que Jesus entre na sua vida e faça uma transformação exponencial? Qual o esforço que precisamos fazer hoje? A Bíblia diz que se crermos nele, ele virá e fará em nós morada, nos salvará, e a partir daí você nunca mais será o mesmo. Você vai ter uma nova vida. Jesus estava mais uma vez nas cercanias da cidade de Jerusalém, que se posicionava acima, enquanto o tanque de Siloé ficava no pé da subida. Logo aquele homem recebeu uma voz de comando de Jesus para descer ao tanque, lavar-se, pois este reservatório de água também servia para a purificação de muitos peregrinos, pois não podiam subir ao templo sem a devida purificação. Deus criou o homem do barro, a nossa essência é barro, de lá viemos e para lá tornaremos. E nesse mesmo barro, Jesus cuspiu, fez lodo, untou os olhos daquele cego de nascença, mandou lavar-se no tanque de Siloé, e segundo o texto ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você crê nisso? Você crê que Jesus fez isso? E que ele foi, lavou-se e voltou vendo? O milagre acontece quando você acredita e vai. Os 10 leprosos experimentaram exatamente a mesma experiência. Eles tiveram exatamente a mesma experiência. Eles gritavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós, nos limpe, nos purifique. E aqueles 10 estavam andando na direção de Jesus, e Jesus falou: vocês podem ir e mostrar-se ao sacerdote. E a Bíblia diz o quê? Enquanto iam, foram curados. Quando Jesus falar ao seu coração hoje, deixe que ele entre no seu coração, para que ele transforme. Não é você que vai transformar. Talvez você tenha uma ideia de que você precisa melhorar algumas coisas, de que você precisa corrigir algumas coisas. Talvez você não se sinta agora pronto para receber a Jesus, porque você quer dar um jeitinho em coisas que você entende que estão erradas. Não, pelo contrário. Entregue o seu coração a Jesus, e quem vai dar um jeitinho na sua vida é Ele. Só que o jeito que Ele vai dar na sua vida é eterno, é para sempre. E você nunca mais sentirá falta das coisas que até aqui guiaram, nortearam a sua vida. Destaques do encontro transformador, uma doença transformada em glória para Deus. Em primeiro lugar, queridos, que nos chama a atenção nesses 12 primeiros versos, Jesus viu. Jesus continua vendo até hoje. E mesmo que esta geração passe, as próximas também terão os olhos atentos de Jesus ao clamor, às lutas, às dores de qualquer pessoa. Jesus vê você, Jesus quer se relacionar com você, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus nos vê exatamente como somos, sem filtro, preconceito ou barreiras sociais. Ele era mendigo, religiosas, era um sábado, e pecador, pois era um cego. Essa foi a pergunta dos discípulos: quem pecou para que este nascesse cego? A teologia daqueles dias implicava dizer que uma pessoa cega, uma pessoa coxa, uma pessoa com qualquer tipo de problema, um defeito qualquer, essa pessoa era certamente alguém punida por um pecado, se fosse dos pais ou dele próprio. E Jesus surpreende a todos. A visão de Jesus é objetiva, é clara. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas esse problema aí é para que nele as obras de Deus se revelem. Então, não tem uma visão distorcida do problema que você vive. Não tem uma visão distorcida. Quantas pessoas se culpam? Só pode ter alguma coisa, eu devo ter feito alguma coisa errada. Queridos, nem sempre o deserto é porque você estava errado. Deus pode estar te preparando para coisas grandes, muito maiores, jamais sonhadas por você.
Quando nós colocamos as nossas dificuldades e lutas aos pés do Senhor, Ele vem e nos revela a sua vontade e nos transforma. Jesus viu, mas Jesus também curou com um propósito. Jesus, sempre que curou, Ele curou com um propósito. Nem todos naqueles dias foram curados. A Bíblia diz que em Nazaré Ele não pôde fazer muitos milagres porque eles eram incrédulos. A incredulidade não agrada ao Senhor. E eu já estou pedindo a você, abra os olhos dos seus sentidos, abra os olhos do seu coração, para que você possa ouvir. É verdade, os olhos precisam ser abertos para que você ouça. Porque quando você pensa que são os seus ouvidos, quando você pensa que é esse sentido aqui, não é não. Nós precisamos crer que ao olhar para nós, ao ver, a gente não precisa emitir som nenhum para que Ele possa revelar tudo que está oculto e escondido na nossa vida. E Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar, Ele quer mudar. E Ele faz isso. Você não precisa falar nada. Vocês se lembram de Natanael? Quem se lembra aqui? Ah, que bom. Que bom. Pelo menos 2 pessoas se lembram de Natanael. Aleluia. Natanael foi avisado que Jesus estava lá e que Ele era o Messias. E de onde que ele está vindo? Está vindo da Galileia. E pode vir alguma coisa boa da Galileia? Aí ele vai lá, correndo, e Jesus fala: estou vendo aqui um israelita dos bons. Aí Natanael olha para Jesus: você me conhece? Aí Jesus diz para ele assim: eu te vi debaixo. Eu te vi debaixo da figueira. Quase que eu falei amendoeira. Eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael rapidamente: Deus meu, Rei meu, e adorou e falou. Aí Jesus disse para ele assim: mas porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você acredita que eu sou? Coisas maiores do que essa você vai ver. Eu creio que você verá coisas maiores do que essas que você está vendo aqui. Eu creio que Deus pode e vai fazer muito mais, muito além do que você imagina. Quantos aqui pegaram chuva hoje para chegar aqui na igreja? Meu Deus, todo mundo. É melhor perguntar quem não pegou chuva. Jesus viu cada momento do seu preparo para vir aqui hoje. E Jesus quer estar com você, quer caminhar com você. E Ele vai fazer sempre com propósito. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Jesus derruba a teologia judaica da fatalidade, visto que eram considerados pecadores qualquer judeu em situação de pobreza, doença, esterilidade. Jesus aponta a vontade e plano divino em criar pessoas com certas moléstias ou limitações. Se Deus te criou, certamente há um propósito maior por trás da sua dor, dos seus sofrimentos e de toda a rejeição que o ser humano pode trazer para a sua vida. Ele te ama e esta dor Ele tem poder para transformar para a glória de Deus. Todos nós temos problemas, mas Jesus nos mandou que tivéssemos bom ânimo. Vejam, João capítulo 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 20, versos 30 a 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O propósito de Deus é em narrar todos esses fatos, todos os milagres, sinais, prodígios, maravilhas de Jesus, é para que você lendo, ouvindo, creiam. E uma vez crendo, recebam a vida eterna. Então o propósito de todos esses registros não é para você imaginar que agora mesmo, nesse momento,
Deus vai derramar aqui, embora Ele tenha poder para isso, cura sobre todos. Ele tem poder para isso, mas Ele não faz isso. Ele não faz. Isso nos impede de orar? Isso nos impede de impor as mãos, pedir a Deus que cure? Não. Nós cremos nas curas milagrosas, nós cremos mesmo de coração. E temos visto muita gente ser curada. Louvado seja o nome de Jesus. Mas há um propósito de Deus com o seu sofrimento também. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, tome posse da sua aflição, tome posse da sua dor e deixe Jesus transformar isso aí em ministério. A sua dor hoje é o seu ministério amanhã. A sua luta hoje, quando você for aprovado, quando você passar por ela, amanhã você vai ajudar uma outra pessoa e uma outra pessoa, e aquilo vai crescer e você vai poder ajudar a muitas pessoas. Porque, segundo Paulo escreveu, nós somos consolados nas nossas lutas, nas nossas dores, para que amanhã possamos consolar aqueles que estão passando pelo mesmo que nós. Nós podemos sofrer, mas Ele estará conosco, e os milagres foram feitos por Ele, para que lendo e ouvindo pudéssemos crer nele. Jesus age em nosso favor, Ele nos vê, identifica e revela o propósito de Deus com aquela aprovação e rapidamente transforma a situação de tristeza, dor, escassez e exclusão em alegre júbilo, esperança, consolo e retorno à sociedade. Foi isso que aquele cego de nascença agora estava pronto para experimentar. Mas você vai ver que ao longo do processo, nem todas as pessoas estão preparadas para o mover da glória de Deus. Jesus disse, olha, isso aí está acontecendo para que a obra de Deus se manifeste. Só que quando se manifestou, eles expulsaram o cego. Fizeram de tudo para que o cego não fosse uma voz de Deus para a salvação de muitas pessoas. Percebam que o reino de Deus, até ser instalado no coração mesmo dos cristãos, já é uma luta tremenda. Quanto mais no mundo. Quando a gente fala de uma luta no coração do cristão, é porque nós já estamos acostumados com o nosso lugar de comodidade. Tá tão bom assim. Quem senta do meu lado tá tão cheiroso. Quem senta do meu lado não traz nenhum perigo para mim. Quem senta para o meu lado é tão aprazível. Mas Deus nos deu uma missão nessa cidade. E Ele quer que alcancemos os pobres, os mancos, os coxos, os surdos, os cegos, os que estão à beira do caminho. E não são poucos, são muitos. São muitos. E às vezes, nós não temos o olhar de Jesus. Nós não enxergamos como Jesus. E mesmo quando a Bíblia deixa claro, olha, se vocês fizerem por qualquer um desses pequeninos, essa gente pobrezinha que está aí, se vocês fizerem por eles, vocês estarão fazendo por mim. Eu gosto de um provérbio que diz assim, ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Você sabia que quando você se compadece de alguém e você abençoa, você tem compaixão de alguém e você serve um alimento, você dá uma roupa, você dá um calçado, você dá a palavra de Deus, você está agindo e Deus está recebendo aquela sua oferta, aquela sua ajuda. Nunca perca a oportunidade de dar um pão. Um pão. O que para você está sobrando, alguns lares está faltando. Nunca perca a oportunidade de fazer coisas boas. Enxergue como Jesus enxergou. Enxerga e sempre enxergará. Eu e você que temos o Espírito Santo de Deus, precisamos ser os primeiros a agir de acordo com a vontade de Deus. Vocês se lembram do Sermão do Monte? O povo estava há muito tempo com Jesus. E os discípulos, preocupados, era uma multidão, mais de 5.000 homens. Só 5.000 eram homens, digo. Ainda tinham as mulheres, crianças. E os discípulos falaram, Senhor, manda essa turma aí para as aldeias vizinhas, para as cidades, para os bairros, para eles encontrarem alimento.
e nós vamos nos sentar aqui e vamos comer um pouquinho. Já é tarde, despede o pessoal. O que Jesus disse? Dai-lhes. Quem foi que falou lá no fundo? Dai-lhes voz de... Aí o discípulo falou assim, mas Senhor, 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho, não seriam suficientes para essa gente toda. E o Senhor está dizendo para a gente dar de comer a eles. Aí Jesus, o que vocês têm aí? A gente já circulou tudo aí, só tem esse menino aqui disponível. Sabe por quê, queridos? Tinha mais gente ali com peixe. Vocês acreditam nisso? Que naquela multidão tinha mais gente com peixe? Tinha ou não tinha? Tinha mais gente com pão escondido ou não tinha? Só que eles fizeram exatamente como eu e você. Eu, hein? Só tenho isso aqui. Eles que se preocupassem em trazer, né, Maria do Socorro? Nós nos preocupamos, agora vou ter que dividir com todo mundo? Vai dizer que você nunca pensou assim. Mas aquele menininho pegou lá e seus 2 peixinhos, tem que respirar fundo, senão a gente troca, né? Seus 2 peixinhos, seus 5 pães. Estou indo bem? Estou indo bem, pessoal? Hoje o negócio aqui está forte, você está percebendo, né? E Jesus pegou aquilo que parecia ser tão pouquinho e agradeceu a Deus. Você faz isso com um pouquinho que está na sua mesa? Você faz isso também? Jesus ergueu, agradeceu, mandou fazer bolinhos de 50. Aí, Jesus mandou os diáconos, não, Zorimar? Vai, distribui aí, discípulos. Ainda sobraram 12 cestos, queridos. Porque Jesus vê a nossa necessidade. E Ele não é limitado, Ele dá sempre mais. Ele sempre faz além do que a gente imagina, do que a gente sonha, do que a gente pensa. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa aprender a abrir mão de tudo que você tem. Você precisa aprender a ter compaixão pelas pessoas e olhar com os olhos de Jesus. O que Jesus faria se estivesse olhando a mesma situação que eu e você olhamos todos os dias? Pois bem, Jesus age em nosso favor. Vale destacar que na experiência de transformação do cego, à beira do caminho a mendigar, a reação religiosa, excludente e hipócrita das pessoas, seus pais e os líderes religiosos foram latentes. As pessoas viram o ex-cego, mas não acreditaram que fosse ele, e houve discussão. Os líderes não podiam dar crédito a ele, pois se o fizessem, perderiam o posto de liderança. Seus pais jogaram a responsabilidade toda no filho, o ex-cego. De fato, ele é nosso filho, mas não sabemos como agora está vendo e nem quem o curou. Mas eles disseram isso, quem se lembra, por causa de quê? Disseram isso por medo, pois os líderes religiosos haviam determinado que qualquer pessoa que declarasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Nem os pais daquele mendigo cego foram capazes de romper com a religiosidade para receber o seu filho. A sociedade não quis, a família não quis. Quantas pessoas relutam em receber a Jesus, porque ele vai ser o primeiro na casa dele, que tem uma outra vertente religiosa, e ele fica se prendendo, ele fica amarrado. Meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu não posso quebrar isso. A nossa religião é essa aqui, eu não vou sair. E quando alguns conseguem romper essa barreira pela fé, elas são excluídas de casa, elas são alijadas em casa, elas são perseguidas em casa. Já não te veem mais com bons olhos, porque você agora não vai mais fazer isso, não vai mais fazer isso, não vai mais fazer isso. Agora você vai fazer isso, você vai fazer isso. E você começa a fazer isso com alegria, com prazer, e eles começam a te criticar, eles começam a te vituperar, envergonhar, perseguir, porque a sua vida, e você sabe quem você era, até que Jesus entrou na sua vida, mudou a sua vida, mudou a sua história, e você sabe que tudo que você tiver para dar a Ele ainda é pouco ou é nada,
diante de tudo que Ele já fez na sua vida e na minha. Você se lembra quem você era antes de Jesus? Antes de ter o encontro com Jesus, você se lembra? Como você era, como você pensava, como você agia, como você fazia. Mas quando Jesus entrou na sua vida, Ele começou a transformar a sua história. Nós estamos em constante transformação. Nem todas as pessoas estão prontas a crer, abrir mão do poder e pagar o preço de se tornar um discípulo de Jesus. Mas o homem que fora curado estava disposto a tudo para que por meio dele Deus fosse revelado e glorificado, porque este era o plano original de Deus. Vejam, leiamos então o texto que nos ensina como pagar o preço da nossa transformação. Foi isso que esse homem, esse ex-mendigo nos mostrou. Há uma divisão religiosa imediatamente ali. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Uns criam e outros não. Aquele cego, porque ele foi criado, quem se lembra disso? Jesus não disse para que nele se manifestasse o quê? A obra de Deus. A obra de Deus na vida dele não era curá-lo da cegueira. Era para servir de testemunho a estes que pareciam enxergar e nada enxergavam. Pareciam ouvir a Deus, mas não ouviam a Deus em coisa nenhuma. Só era uma casca, só era uma aparência. Eram nuvens sem água, eram folhas secas de uma árvore. Não tinham nada de Deus neles, mas pareciam-se de Deus, pareciam-se com pessoas de Deus, mas não tinham nada de Deus. Por isso, a revelação espiritual não veio por meio deles, os doutores, os religiosos, mas veio por meio daquele que foi levantado desde o ventre da mãe para servir de sinal àqueles que não criam. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. O cego não disse: eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo. Não, ele é um profeta. Ele é profeta. E vemos então na narrativa os pais covardes. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo, ele será expulso, nós não. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, para você, Cristo é o Messias, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, que ele pague o preço de acreditar em Jesus como sendo o Cristo, o Messias. Aí vem o cego e dá um testemunho corajoso. Aleluia. Testemunho corajoso. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí vem o tempo da religiosidade falsa. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores,
mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Não é que ele era cego de nascença. Ele não tinha as vistas. Eram fechadas. Já viu como que é? Eram fechadas, ele não tinha espaço para os olhos. Eu era cego e agora eu vejo. Deus quer que você retire as escamas dos seus olhos para que você creia nele. Se você crer, você será salvo hoje, não é amanhã. Você só precisa acreditar, ouvir com fé, confessar com os lábios, guardar no coração. Aquele cego agora está testemunhando diante das maiores autoridades. E aqui você vai ver que o homem religioso, o homem que pensa que é cristão ou pensa que pertence a uma igreja, mas que não tem o espírito dele. E a Bíblia diz que aquele que não tem o espírito dele não pertence a ele. Se alguém não tem o espírito de Deus, esse alguém não é dele. Aqueles homens então revelam que eles não estavam prontos e nem preparados para a manifestação das obras de Deus e da glória de Deus. A rejeição à obra de Deus. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o que segue aí? E expulsaram. O que Jesus disse? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas os religiosos daquele dia disseram: você é nascido todo em pecados? Eles ignoraram até que ele já estava vendo. Porque para eles a posição, o lugar na sinagoga, a ascendência sobre o povo era mais importante do que dar glória a Deus, do que visualizar a obra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado. Precisamos muito cuidado para não nos tornarmos semelhantes àqueles religiosos. A gente vem à igreja, a gente cultua, a gente oferta, a gente participa de tudo, mas somos incrédulos quando Deus quer manifestar um pouco mais da sua glória. Nós precisamos. Vocês vão ver coisas maiores do que essa. Isso aí não é nada, tá, pessoal? Já vai se preparando. Quem está entendendo? Pode ter certeza. Coisas maiores do que essa a gente vai ver. E a gente tem que estar preparado como igreja. Não podemos ser religiosos, queridos. Nós precisamos ser de Jesus. E estarmos abertos e prontos para as manifestações do reino de Deus entre nós. Se nos reunimos aqui e não temos expectativa nenhuma de nada extraordinário da parte de Deus, nós somos apenas religiosos, cumprindo um horário determinado para iniciar e terminar. Mas eu creio que nesta noite será uma noite diferente, uma noite de transformação, uma noite de grandes expectativas em Deus. Deus está fazendo uma coisa nova. Não expulsem Jesus, deixem que Jesus transforme a sua vida, o seu ser, seu pensamento. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia. Quem tem poder para te transformar é o mesmo que tem poder para te acolher. Aleluia. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Eu estou vendo os discípulos fazendo uma fofoquinha gospel. Senhor, lembra daquele lá, aquele cego lá, aquele mendigo? Expulsaram ele, rapaz. Ele estava crente, ele já tinha idade, ele tinha mais de 40 anos, aquele homem. E Jesus então, quando o curou, ele deve ter pensado assim: meu Deus, eu nunca pude entrar na sinagoga, eu nunca pude entrar no templo, porque cego, coxo, manco, não podiam entrar lá, não podiam chegar perto. E ele pensou o quê? Estou curado, vou tomar um banho e vou. Chegou lá, ele foi expulso. A igreja daqueles dias não estava preparada para receber a glória de Deus, a obra de Deus,
a glória de Deus, o poder de Deus. E nós precisamos nos preparar, porque Jesus acolhe a todos. Repita isso comigo. Jesus acolhe a todos que vêm a Ele. Ele diz, de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa a condição social, ideológica, não importa. Se vem a Jesus, vai ser transformado. Porque Ele, quando entra na vida de uma pessoa, Ele não entra para brincar, Ele entra para transformar. Ele entra porque a sua vida vai ser um sinal para muitas pessoas. Ele entra para transformar você, porque Ele está olhando para o seu pai, Ele está olhando para a sua mãe, Ele está olhando para os seus relacionamentos, Ele está olhando para a influência que você tem, aonde você está. Ele acolheu. Vejam, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é Ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Ele creu em Jesus. Notem, o mais importante não foi a cura. O mais importante foi o reconhecimento de que Jesus era o Senhor. E ele se ajoelhou. Ele foi expulso, mas foi acolhido. Ele foi rejeitado, mas foi amado. Ele não tinha para onde ir e Jesus fez dele alguém relevante ao lado dele para caminhar. Jesus fez dele um discípulo. E aí vem, queridos, a rejeição de Deus. Porque quando a gente rejeita Jesus, a gente está rejeitando a Deus. Vejam, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O encontro transformador do cego que revelou a obra de Deus em sua vida, também revelou o quanto as pessoas, poderes e até mesmo a sua família poderão voltar-se contra você, caso você receba a Jesus hoje. Você está pronto para passar pelo que este cego passou? Tenho certeza que Deus quer cumprir o propósito dele em te trazer aqui nesta noite, em te fazer acessar a página da nossa igreja e prestar esse culto conosco. Faça como aquele homem transformado pelo poder de Deus e dê seu testemunho de vida às pessoas, sobretudo à sua família, amigos e pessoas do seu relacionamento. Porque o que Deus prometeu, o propósito dele para a vida daquela comunidade em Jerusalém, o propósito dele se cumpriu quando aquele cego o adorou. E a nossa pergunta hoje é, você quer adorar a Jesus? Você quer servir a Jesus? Quer reconhecer que Ele é Senhor? Ou você também quer expulsá-lo da sua vida? Não permitir que Ele entre na sua história? Você quer voltar para casa exatamente como você chegou aqui? Eu creio que Deus tem um plano melhor para você.